Amém? Vamos lá, só ler o versículo 13, depois nós vamos caminhar por todo o texto. Mas diz assim a palavra do Senhor: Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da sua fome, ou por causa da fome. Vamos orar ao Senhor? Deus bendito, nós nos colocamos diante de Ti, nesse momento em que Tua palavra é exposta, onde o Senhor fala conosco. Já entregamos louvores ao Senhor, já entregamos o nosso coração ao Senhor, e agora nós queremos Te ouvir. Fala conosco nessa noite. Que esse texto seja um texto que traga alertas aos nossos corações, mas também repouso no Senhor. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, está cada dia mais complicado, né? A gente viver na situação em que nós estamos vivendo e nós não nos reportarmos à situação que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né? Hoje, vendo os noticiários, recebi a notícia lá pelos noticiários de que a expectativa é que amanhã o Guaíba alcance o seu pico, inundando ainda mais lugares e tirando ainda mais pessoas dos seus lugares de moradia. Nós temos também cerca de 81 mil pessoas em abrigos na cidade de Porto Alegre e em toda a região do Rio Grande do Sul. E nós já chegamos na marca de 153 mortos no dia de hoje. Além disso, a expectativa é que, com as águas abaixando, maior seja o número de mortos encontrados nas casas que foram presos e que não conseguiram sair das casas. Vídeos relatam e mostram a velocidade do quanto que as águas subiram, consequentemente, pessoas com dificuldade de locomoção, idosos e crianças sofreram grandemente, provavelmente seja o maior número de mortos que serão encontrados nessas casas. E um dos grandes dilemas que nós nos encontramos nessa situação que chega até nós, na realidade aqui do Brasil, é como que nós, crentes, servos e povo do Senhor, se porta nessas situações. Nós temos duas doutrinas muito importantes da nossa linha, da nossa teologia reformada, que é a doutrina da mordomia cristã e a doutrina da diaconia cristã. Duas doutrinas imprescindíveis para a gente, importante para lembrarmos do nosso coração. E o texto que nós acabamos de ler, e eu acho isso magnífico, porque nós estamos caminhando por José desde novembro do ano passado, falta apenas mais 5 domingos para terminarmos, e logo hoje, logo nessa semana, o texto nos traz esse assunto de forma muito clara, muito forte, muito veemente, que é o assunto da mordomia cristã e da diaconia cristã. Se a gente olhar o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, o que estava acontecendo no Egito, são o que a gente pode chamar hoje de grandes calamidades públicas e sofrimentos públicos. Na época do Egito era a grande fome, que já estava mais ou menos aqui no seu 3º ano de fome, e nós temos no Rio Grande do Sul a situação que todos nós já conhecemos. Se nós formos analisar a realidade do nosso país, se nós andarmos pelos ribeirinhos aqui da Amazônia, nós vamos perceber uma realidade não muito diferente de calamidade pública. Se nós formos olhar os bolsões de pobreza do nosso país, como o sertão nordestino, as favelas do Rio de Janeiro e as favelas das grandes cidades do nosso Brasil, nós não vamos ver coisa tão diferente como isso. O texto traz para nós essa realidade de como devemos nos portar diante dessa situação que nós vivemos. Os vídeos são cada vez mais fortes. Hoje é Dia das Mães, né? E eu vi o vídeo
de um filho que já estava longe da sua mãe, sem dar notícia por 8 dias, que encontrou a sua mãe hoje num abrigo. E a mãe relata no vídeo que esse foi o maior presente que ela já ganhou no Dia das Mães, porque ela já tinha pensado que o seu filho estava morto. Dentro dessa realidade, a palavra de Deus, ela não é calada, ela não é sem uma resposta, e ela não é sem uma aptidão para nós, crentes, que vivemos hoje. Vamos olhar para a história de José, e como que José se portou à realidade de fome que assolava o Egito. Naquele período, nós vimos nas semanas anteriores a chegada de Jacó, nós vimos a conversa de Jacó com Faraó, nós vimos Faraó se rendendo a Jacó, dando a melhor terra daquela época, do lugar ali do Egito, a terra de Gósen, e nós vamos ver hoje essa terra sendo cada vez mais assolada. E vemos no versículo 13 o seguinte, que não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Uma realidade extrema, uma realidade colocada ali, foi instaurada ali no Egito. Então, José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Está aqui um dos aspectos importantes de mordomia cristã. O que é que está acontecendo? Diante dessa situação, a visão de José era de que ele passaria 7 anos de fartura, 7 anos de escassez e de pobreza. Durante esses 7 anos de fartura, ele tinha que juntar nos armazéns em todo o Egito, e eles começaram a vender grandemente, muita quantidade, com muito valor, e foi muito dinheiro, e a terra do Egito nunca ganhou tanto dinheiro como naquela época. Ele pega todo esse dinheiro, ele recolhe todo esse dinheiro e leva para Faraó. Imagine você, na maior potência da humanidade naquela época, e você tem o poder de administrar, porque mordomia cristã é isso, todo esse dinheiro, e a primeira característica que José vai mostrar é de fidelidade. Não tem corrupção. Ele entrega tudo. O texto diz que ele recolheu tudo, recolheu os cereais, o dinheiro dos cereais, e entregou tudo para Faraó. Ele não pensou assim, eu recebi a visão, eu recebi o poder de estar aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui 2%, 1%, Faraó não vai contar isso. Faraó não vai ficar contando as moedinhas lá de 1% de tudo isso. Não vai. Não. Ele entrega tudo. E era tanto dinheiro, irmãos, olha o que diz o versículo 15. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José. O dinheiro acabou. Não tinha mais moeda. Não tinha mais moeda. Eles chegam para José e eles dizem para José o seguinte: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Olha, José, acabou o pão, nós não temos dinheiro, e se você não der, o texto diz claramente que nós vamos morrer. O versículo 16 diz que José responde a isso, ele diz o seguinte: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então José, olhando para aquela realidade, falou: beleza, eu vou aceitar uma outra forma de pagamento. Além do dinheiro, da moeda, vocês podem entregar para mim a terra de vocês. E eu quero dizer uma coisa: diferentemente de muitas civilizações antigas,
O Egito tinha uma particularidade muito interessante, que era a ideia de propriedade privada. A terra não era de Faraó. Faraó, como qualquer outro cidadão do Egito, tinha que comprar o terreno para construir sua casa. Exatamente assim. Então, o que é que eles fazem? Ele fala, olha, eu levo para você o gado e eu aceito essa forma de pagamento. Versículo 17 diz que trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanho, de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Então, todo esse gado que foi trocado, valeu por aquele ano. Beleza. O ano acabou. E a fome acabou? Eram 7 anos. A perspectiva é que isso aqui comece no 4º ano. Acabou o 4º ano, agora começa o 5º ano. Não tem comida de novo. E aí, José, como é que você faz? Eles vão a José novamente e dizem para José, não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, senão 2 coisas. O corpo dele, ou seja, o meu trabalho, e segundo, a terra. É as únicas coisas que nós temos agora para negociar contigo. Verso 19 diz, por que haveremos de perecer diante dos teus olhos? Tanto nós como a nossa terra. José, se você não aceitar o meu trabalho, e se você não aceitar a nossa terra, a gente vai morrer. Agora, ele fala o seguinte, ele diz assim, José, o que é que vale para ti ver a gente morrer? Não vale? Continua, verso 19, diz assim, ele faz uma proposta, compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. É importante a gente salientar que a escravatura que é colocada para nós a partir do século XVI, XVII, ali, que vem com os colonizadores e tudo mais que a gente estuda na escola, não tem nada a ver com essa proposta de escravatura que está aqui. A proposta de escravatura egípcia e dos povos antigos, inclusive Paulo vai relatar isso nas suas cartas, é quase que uma ideia de que, olha, você trabalha para pagar uma dívida, mas não era uma questão de liberdade. Inclusive, há uma discussão muito interessante sobre como que esse povo que era tão pequeno no Egito se transforma grande, inclusive maior que os egípcios, e eles se tornam escravos. Alguns estudiosos vão dizer que essa escravatura, ela foi sendo polida no sentido de liberdade. Não é que Faraó chegou lá e falou bem assim, agora vocês são escravos, e pronto. Não. Ele foi tolindo a liberdade vagarosamente, devagarzinho, e eles chegam a ser escravos. Então a ideia aqui é de que eles vão trocar o trabalho deles para pagar uma dívida que eles têm com Faraó. Só que olha o que é que eles pedem para José. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Olha, só para você entender que eu não estou aqui para poder sugar de você, para querer somente receber uma ideia do que a gente vai chamar hoje de uma certa paternalidade, um relacionamento paternal, ele diz o seguinte, me dá as sementes para que eu possa plantar. Agora olha o que é que José faz. Versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. José, mais uma vez, aceita essa forma de pagamento. Por mais que ele não precisasse daquela terra, por mais que ele não fosse talvez um bom negócio para ele, ele compra a terra para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Vocês estão percebendo que
o autor do texto está o tempo inteiro enfatizando fome, fome extrema, fome severa. Ele está querendo apontar para alguma coisa. E ele vai falar isso mais para frente. Então ele traz essa fome extrema e ele diz no versículo 21, quanto ao povo, ele o escravizou, de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Mais para frente, quando a gente tem o povo de Israel, tem uma tribo que não recebe terra e que ela vai viver do sustento de todas as outras tribos. Como é o nome dessa tribo? A tribo de Levi. Quem são as tribos? Quem fazia parte da tribo de Levi? Os sacerdotes. O princípio é o mesmo. Então eles não podiam vender suas terras porque viviam de Faraó. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó. E olha o que é que ele diz: aí tende semente, semeai a terra. José tinha o recurso, José tinha o direito, e José fala bem assim: eu não vou deixar esse povo passar fome. Eu não tenho a semente? Tenho. Eu vou dar a semente. Mas pastor, mas aqui, olha o que é que José fez, transformou eles em escravos. Meus irmãos, José está sendo muito bondoso, você não tem noção disso. A sociedade na qual ele está não aceitaria nem isso. O que é que normalmente a gente faz quando alguém está passando por uma grande necessidade? Vamos lembrar, 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, agora se alguém puder, 3 anos, né? Nós tivemos uma pandemia, não foi? Nós tivemos uma pandemia. Assolou o nosso país e o nosso mundo. Mas, vocês lembram que inúmeras operações da Polícia Federal foram feitas por compras ilegais e por compras exageradas de alguns equipamentos naquela época? Está vendo? Todo momento de calamidade, sempre tem alguém procurando tirar vantagem. José olha para aquela realidade e fala para ele assim: não, eu não vou tirar vantagem não. Eu tenho a semente? Tenho. Eu tenho condição de ajudar? Tenho. Eu vou ajudar. Ele ajuda, ele entrega a semente para lá, e ele diz mais: das colheitas dareis o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas. Vamos lá? Qual que é o direito de José? A terra é minha, vocês me devem. Então ele podia simplesmente falar bem assim: tudo que vocês produzirem é meu. 4 partes é minha e uma parte é de vocês para vocês comerem. Ele não podia fazer isso? Podia. Mas o que é que ele faz? Não. 4 partes é de vocês e 20% é o aluguel dessa terra. Além disso, ele entrega as sementes, partes serão vossas para a semente do campo, e olha a preocupação de José para o vosso mantimento e dos que estão em vossas casas. E por último, olha lá, e para que comam as vossas crianças. Olha, eu não estou aqui para sugar vocês ou para aproveitar da situação de vocês para ganhar alguma coisa. Eu estou aqui para ajudar vocês.
E aquilo que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Então, se eu posso ajudar dando as sementes, se eu posso ajudar pedindo só uma pequena parte para que vocês possam ter mantimento, para que vocês possam sustentar a casa de vocês e para que vocês possam alimentar as crianças de vocês, melhor para vocês. Agora imagina se o Estado faz um negócio desse com a gente, hein? Final desse mês a gente tem que pagar um imposto, que dependendo da renda, começa com, alguém lembra? Quantos por cento é o primeiro? Lá quem ganha R$ 2.100 paga, se eu não me engano, 12%? 7,5%? 7,5% e vai até 27,5% de quem ganha mais de R$ 5.800, R$ 700, alguma coisa assim. Para quem vai pagar 27,5%, é quase 30%. Só desse. Só desse. Porque todo produto que a gente compra está embutido mais impostos. Sociedade está pobre, sociedade está em calamidade, sociedade está com fome, e o governante olha e fala bem assim, olha, eu vou tirar a mão de vocês porque eu não posso ser peso para vocês. Muito menos para as crianças de vocês. E olha, irmãos, como esse povo responde à atitude de José. Responderam eles, verso 25, a vida nos tem dado, achemos mercê perante meu Senhor, e seremos escravos de Faraó. Eles olham para José e diz, achamos vida. Porque dentro dessa lógica que José colocou, eu posso viver. Eu não vivo para Faraó. Então eu consigo viver. Ele acha mercê perante o seu Senhor. E eles dizem, provavelmente aqui indicam uma certa alegria em dizer que são escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. José fala que o imposto será de 1/5 somente para aquele povo. Agora, dos versos 27 ao verso 31, a gente tem algo que parece que está meio fora e desconexo com o texto anterior, mas faz muito sentido. Porque um bom administrador, normalmente ele é reconhecido, principalmente pela sua família. E olha o que é que acontece agora do verso 27 ao 31, que o seu pai chama José para uma conversa e ele diz assim. Assim, verso 27, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela tomaram possessão, e ali eles foram fecundos, e muitos se multiplicarem. Se você caminhar 2 páginas aí da sua Bíblia, você vai lembrar que Jacó estava com medo de ir para o Egito, e Deus se revela a ele, ali em Berseba, e lá ele diz bem assim, filho, vai para o Egito, porque eu farei de ti uma grande nação. Agora vamos lá, irmãos. Eu quero que a gente lembre disso firmemente. Está todo mundo com fome, todo mundo em estado de calamidade, em estado extremo, e o povo está multiplicando. Fertilidade acontecendo. Está vendo o que é que Deus faz? No meio dessa pobreza toda, o Senhor está mostrando, José, Jacó, olha a bênção, filho, olha a bênção, eu estou fazendo multiplicar. Agora, sabe o que é interessante? É que a gente não vê nenhum filho de Deus com fome. Mas você vê Deus abençoando, ó, multiplicando. Jacó viveu na terra do Egito,
17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram de 147 anos. Aproximando, pois, o tempo da morte de Israel, Israel é Jacó, ele chama esse mordomo fiel. Ele chama esse mordomo fiel, que é seu filho, José. Se agora achei mercê, olha a mesma palavra que é utilizada pelos egípcios no versículo 25. Achei mercê a tua presença, eu rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me enterres na terra do Egito. O que acontece? Ele chama o filho que ele sabe que é um bom mordomo, que é um bom administrador, ou seja, que sabe que vai cuidar dele. Ele chama ele para conversar e ele faz um trato com ele. Como Jacó estava acamado, o trato é feito com as suas mãos. O texto diz que as mãos estão debaixo das pernas, né? Há uma discussão muito grande sobre isso, mas vamos tratar diante da situação aqui do texto. Ele está debaixo das pernas como um sentido de juramento, e o pedido de Jacó é: não me enterra no Egito. Por que isso era tão importante para Jacó? Porque nós temos que lembrar das promessas. A linhagem de alguém era muito importante para Israel. E quando você sepultava alguém naquele lugar, era como se aquela terra fosse dele. E o nome de Jacó, qual é o nome de Jacó? Que muda depois do encontro com Deus? Israel. Jacó está falando bem assim: ei, o meu lugar é lá, a minha terra é lá, eu estou aqui no Egito de passagem, então me leva para lá para enterrar. Olha o versículo 30, porém, que eu jaza com os meus pais, por isso, ou seja, que eu seja enterrado com os meus pais, dentro da linhagem, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. E José, como um bom mordomo, diz o quê? Farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Em regra geral, a forma de selar seria ele se ajoelhando. Entretanto, Jacó está doente, acamado. Então ele faz isso com a cama, e ele se prostra e se inclina ali sobre a cabeceira da cama, na promessa com José. O texto sendo explicado, vamos para as nossas aplicações. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Esse texto pega a gente, como diz, eu não sei se os irmãos conhecem esse ditado, né? Mas pega a gente de calça curta. Ainda mais diante da situação em que nós estamos. Porque a primeira aplicação que eu trago para o meu coração é o seguinte: como nós estamos administrando as coisas que Deus nos deu. E talvez agora você pense bem assim: nossa, o pastor está falando de dinheiro. Eu estou falando de dinheiro não. Dinheiro é uma coisa. Deus nos deu os dons. Como que a gente está administrando isso? Deus nos deu habilidades. Como nós estamos administrando isso? Deus nos deu condição. Essa semana de oração nós oramos muito sobre o Rio Grande do Sul. Mas, irmãos, todo mundo que eu conheço, quando fala dessa terra maravilhosa em que nós vivemos, ela diz o seguinte: que terra de fartura. Parece-me que quanto mais eu converso com empresários e pessoas da cidade, a palavra sempre é assim: não falta emprego, pastor. Menos de 1% da nossa população está desempregada.
Salvo engano, e talvez, não sei se eu não estiver atualizado na minha informação, o nosso estado é o estado que menos tem desempregados no país. Como que a gente administra isso? Daqui 15 dias, nós temos na nossa cidade uma feira bilionária, que movimenta a nossa cidade. Vocês vão ver, né? A partir de sexta-feira, o trânsito dessa cidade se transforma. Bilhões e mais bilhões de reais vão ser movimentados. Empresas estão investindo milhares de reais. As empresas da nossa cidade estão sedentas pela Rondônia Rural Show. Os bancos se preparam para fazer ofertas de taxas menores de juros para emprestar dinheiro para produtor e para qualquer tipo de empresário. Então nós estamos numa terra maravilhosa. Por que, irmãos? Eu tive a oportunidade de ir para o interior do Nordeste, o nosso sertão. Não tem um verde, irmão. Tem cidades do sertão nordestino que vivem e sobrevivem de Bolsa Família. Você vai no interior do Amazonas, como o lugar onde o nosso seminarista aqui, Jairo, nasceu e cresceu lá no Lago Uruapiara, tem adolescentes de 12, 11 anos prostituindo seus corpos para poder ter um prato de comida. Essa é a realidade do nosso país. A realidade do nosso estado não é a realidade do nosso país. Mas se Deus abençoa a gente tanto assim, como que a gente se comporta? Quando eu olho para a história de José, José não está preocupado se vai faltar comida na mesa dele. Mas tem um povo que ele governa que está passando fome. E ele olha para esse povo e fala: eu tenho que fazer alguma coisa. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também fez isso. Olhou para a viúva, olhou para a estrangeira, olhou para o pobre e alimentou, abençoou, cuidou. Como que a gente faz? A segunda aplicação para a gente é o seguinte: nós falamos de mordomia, a forma como administramos os recursos que Deus nos coloca nas mãos. Mas vamos falar de diaconia? Será que estamos sendo servos na sociedade em que nós vivemos? Ou será que nós estamos explorando uns aos outros? O tal do venezuelano, coitado, eu estou olhando para o Eliel Marcos e para a Cris, porque daqui a pouco eles vão fazer uma embaixada de venezuelano lá, ou lá no sítio, ou lá na frutaria. São 7, né? Já? 7? São 7. E o Eliel Marcos, um dia a gente foi lá na congregação, o Eliel Marcos falou bem assim, falou para mim que os venezuelanos falaram que lá, na Venezuela, não tem mais bicho. Porque tudo que anda eles estão comendo. Não tem cobra, não tem lagarto, não tem mais nada. Estão comendo. Aí eles chegam aqui e vê uma fartura danada. Será que a gente pega esses estrangeiros que não sabem a nossa língua, que não têm dinheiro, e a gente aproveita para ganhar alguma coisa sobre eles? Será que a gente procura ganhar algumas coisas nas nossas relações de negócios? Como que a gente se porta diante disso? Como que a gente se porta olhando para a situação do Rio Grande do Sul ou para algumas situações que acontecem na nossa cidade? Então nós precisamos aprender que Deus nos deu recursos e Deus nos colocou em lugares que não foi para a gente ganhar, não. Não é simplesmente para a gente receber o salário, não. Porque se a gente estiver fazendo isso, nós estamos explorando. Mas Deus nos chamou para quê? Para abençoarmos a sociedade em que a gente vive.
Servir. Servir ao pobre, servir ao desabrigado e servir dentro das calamidades que nós vivemos. E por último, o texto diz que Jacó chama José e dá a ele uma tarefa que era de colocar ele lá, junto com os seus pais, enterrá-lo lá. Mas por que Jacó chama José? É porque José é o filho preferido? Não. É porque José era um mordomo e um diácono confiável. E a minha pergunta para nós hoje é o seguinte: será que somos pessoas confiáveis na mordomia e na diaconia? Será que no dia que Deus nos livre disso, né? Que aconteça algo como está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, em nossa cidade, será que a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana vai falar bem assim: não, pode contar com a gente. Pode contar com a gente que a gente vai dar conta. Ou então, no dia que eu estiver precisando de uma necessidade, ou qualquer irmão estiver precisando de uma necessidade, eu posso pegar o telefone e ligar para o Marcos e falar assim: Marcos, cara, estou precisando de uma mão sua. Será que o Marcos é essa pessoa confiável? Será que eu posso ligar para o diácono Daniel e falar bem assim: diácono Daniel, meu querido, é o seguinte, vai vir uma carreta de Ouro Preto até Vilhena, e eu preciso, Daniel, hoje à tarde, que você me ajude a levar as coisas que nós vamos arrecadar para colocar lá dentro do caminhão. E aí, Daniel, bora? E o Daniel falava assim: pastor, estamos juntos. Confiável. Será que nós somos isso? Alguém em que as pessoas confiam para entregar recursos e para entregar serviço? Será que somos? Sim ou não? Faça essa pergunta no seu coração. Porque a maior obra e o maior serviço que já existiu na face da terra foi entregue para o mordomo e para o diácono perfeito. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi confiado pelo seu Pai de salvar o seu povo. Em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele pensou assim: eu vou desobedecer, por mais que assolado pela angústia. Ele falou: Pai, eu farei. Ele nos salvou. Ele cumpriu a tarefa dele de morrer na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos hoje ter recurso, para que a gente pudesse hoje servir e servir. Que Deus fale ao nosso coração nessa noite e que nós sejamos desafiados. Nós precisamos olhar para os bolsões de pobreza da nossa sociedade, não com um olhar político, simplesmente partidário, ideológico. Não dessa maneira, mas com o olhar do Evangelho sobre essas realidades em que eles vivem. Nós somos chamados por Deus para sermos mordomos e diáconos do Senhor. Uma coisa muito interessante desse texto é que, assim como José deu o direito para aquele pessoal trabalhar naquela terra, o Senhor nos deu o direito de trabalharmos em cima dos recursos que nós temos. Porque, como diz em Êxodo capítulo 19, versículo 5, toda a terra é minha, não é de vocês. Vocês são meros mordomos e diáconos de toda a riqueza que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Abaixe sua cabeça, se coloque diante do Senhor pedindo discernimento espiritual sobre o que fazer diante da situação em que nós estamos vivendo.
Senhor bendito, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem nos dado a graça de vivermos bem. Muitos de nós tem um lar para morar, tem comida para comer e água para beber. Temos o suficiente para viver. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem abençoado não só a nós aqui, mas também o nosso estado grandemente. Com fartura, com produção. Muito obrigado. Muito obrigado pelos produtores, muito obrigado pelos empresários, muito obrigado pelos lojistas, muito obrigado pelos varejistas, muito obrigado pelos autônomos que movimentam também a nossa economia. Muito obrigado pelos servidores públicos que também são agentes públicos para abençoar o nosso estado e as nossas cidades. Muito obrigado. Porque o Senhor tem nos dado muito mais daquilo que nós merecemos. Nós estamos diante da palavra que foi trazida aqui hoje, com o coração envergonhado. Envergonhado porque o Senhor tem nos dado os recursos, e nós temos sido mal mordomos. A gente utiliza o dinheiro para fim próprio, para benefício próprio. A gente utiliza os dons, as habilidades que o Senhor nos deu para fins próprios. E não numa perspectiva em que a gente foi chamado por Deus para abençoar todas as nações. Do venezuelano que vem até nós, aos gaúchos que estão lá sofrendo e padecendo com esse desastre natural. Pai, que o Senhor traga discernimento ao nosso coração sobre isso, mas também que o Senhor nos abençoe para que possamos abençoar cada vez mais. Cuida do nosso coração, que muitas vezes é avarento, que muitas vezes é soberbo, que muitas vezes quer tomar vantagem sobre calamidades como essa. Nos ajuda, nos ajuda. Refreia o nosso coração do mal que queremos fazer. Cuida da tua igreja, cuida de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós temos alguns avisos a dar. O primeiro